esquerda até hoje não deu certo em lugar nenhum. A pauta é, a esquerda não funcionou em lugar nenhum. Mesmo tendo uma política de Estado capitalista, o regime chinês, ele é um regime comunista, um regime socialista. E está funcionando. Hoje está passando em PIB. Acredita-se que em 2030 vai passar até o próprio Estados Unidos em PIB. Então, como que você diz que não funcionou sendo que está funcionando? Bom, eu posso te fazer aqui uma pergunta, então. Por que a Coreia do Norte, Cuba, os outros países socialistas não avançaram e a China avançou? Não avançaram justamente porque o que acontece? O modo da esquerda funcionar são nas ideias, ali no socialismo trabalhando no social, mas sim, adquirindo um regime capitalista, sim, junto com o social. Coisa que, por exemplo, a direita não defende. Defende totalmente o regime capitalista. Tudo funciona em cima do capital, sendo que o Estado pode trabalhar junto, sim, com empresas. Vide a Xiaomi hoje, que está passando até a própria Apple. Agora, você concorda que na China ela adotou uma economia de mercado lá? Práticas que os países capitalistas têm? Você economia concorda? De mercado capitalista. O regime em si é um regime socialista, trabalha pelo social, da população, mesmo praticando o capitalismo, porque hoje não tem como crescer um capital de uma nação sem realmente ter a parte capital. Você sabe como que um chinês aposenta? Me explique. Ele precisa poupar a vida toda para poder receber depois. Lá não tem aposentadoria. Opa, obrigado. Boa tarde, tudo Você bem? o? Eu sou o Tomás. Muito Tomás, prazer. tudo Sim. bom, Tomás? Bom, eu queria primeiro dar uma indicação aí para quem está assistindo a gente. Acabou de sair um livro muito interessante da Isabella Weber, que chama Como a China Sobreviveu à Terapia de Choque. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Tomás Lucchesi, eu tenho 21 anos, sou estudante de economia na USP e vim aqui participar desse debate para mostrar que a esquerda é o único campo político que consegue oferecer respostas para as necessidades reais das pessoas. Explora exatamente essa questão de como a China, diferentemente de países como a União Soviética, que adotou o consenso de Washington, adotou as políticas neoliberais que eram defendidas na época, e ela teve uma economia em termos sociais, em termos de indústria, em termos de todas as coisas que você consegue considerar, todos esses indicadores caíram. Enquanto a China, ela de fato teve uma abertura de mercado, essa abertura de mercado então, foi você necessária. Você já está concordando com alguma coisa Sim, que eu falei. Com exato. certeza. Práticas de mercado. Práticas de mercado. Só que na China não existe oposição, historicamente falando, entre mercado e governo, entre mercado e sociedade. Eles entendem que o mercado é uma forma que você precisa conciliar as coisas que são essenciais para a população com as coisas que são caras. E você precisa fazer uma regulação dessas duas coisas conjuntamente. Tem, nesse livro que eu estou indicando, tem um debate, um tratado muito interessante do século IV ou V a.C., que é o debate sobre o sal e ferro, que o sal e ferro eles eram monopólios estatais na China já 4 ou 5 anos antes de Cristo. E aí o debate era exatamente se eles iam virar empresas privadas ou se eles iam continuar na mão do Estado. E aí quais eram as considerações? As considerações eram a função social. Muitos debates que a gente está tendo hoje em dia já foram tidos pelos chineses 500 anos atrás. Então eles estavam tendo discussões sobre considerações sociais, sobre eficiência, sobre custo dos serviços e dos produtos, né? Então, assim, na mesma medida, nesse processo de abertura, a China levou em consideração duas coisas que são uma coisa só. Ela levou o governo e o mercado como um direcionamento para o desenvolvimento das suas forças produtivas e do desenvolvimento da sua população. Então você está me dizendo o seguinte, é um governo que fala que é socialista, mas que adotou internamente, como se vê quando vai lá, práticas de mercado. Não porque os bancos são públicos. Mas as empresas, a maioria das empresas... As empresas, quando elas têm um porte acima de um certo nível, elas precisam ter um CEO que é do Partido Comunista, que gerencia e faz a gestão dos ativos da empresa. E o que acontece lá com as empresas que vão mal? O que acontece com as empresas? As empresas que vão mal, elas usam da mesma forma a competição de mercado, que é considerada válida em certos setores, que de fato a alocação por meio de preços é algo interessante, mas o controle político, a regulação é toda feita pelo Estado. Mas eu te perguntei, se uma empresa lá está dando prejuízo, vai mal, o que acontece com provavelmente ela? Ocorre um processo de M&A, ou ela é vendida para outra empresa. Ela desaparece, sim, não é isso? Ou ela quebra, então nós temos que deixar muito claro aqui, tem uma seleção entre as empresas que é uma prática de mercado. Só que você concorda? O domínio da economia é pública.
Muito obrigado. Tudo de bom. Opa, agora... Opa. Quase quebrei. Deu certo agora. Você é o... Denis Grilo. Denis Grilo. O Grilo é porque eu falo demais, eu sou neurodivergente, sou TDAH, então eu comecei a ficar ali pulsando. Então Seguinte, vamos lá, Denis. bora pra responder essa pergunta. Quando os amigos começam a falar sobre a esquerda ter dado certo ou não, o que me preocupa é o seguinte: quando você fala assim, não deu certo em lugar nenhum, aí já vamos no referencial. O capitalismo destruiu os oceanos. O método de consumo, ele deixa a gente mais individualista, mais egoísta. Por exemplo, a minha pauta, que é a de neurodivergência, é muito afetada por conta disso, porque muitas vezes por conta do mercado, o capacitismo vem forte. Na educação, que sou professor, então, nossa, terceirização da educação é destruição total. Então vamos lá. Quando eles falam dos exemplos de dar certo ou não, é muito aberto, porque, por exemplo, Karl Marx, você falou sobre o método de produção. A confusão que existe aqui é que o método político do socialismo não em si tem a ver com o método de produção. Até porque o guru da esquerda é Karl Marx. Karl Marx diz que o método capitalista era o bom para a produção e tinha que ser superado. Então, quando você fala a China usa o método de mercado, a gente tem que destacar o seguinte: o socialismo, ele é, de modo imprescindível, o garantidor do bem-estar social. É isso que o socialismo preza, garantir o bem-estar social. E as dinâmicas de mercado da China hoje garantem o bem-estar social, concentrando o poder nas mãos do Estado. Portanto, todo empresariado chinês, ele não está acima do Estado nunca. Ao contrário do Brasil, que os bilionários estão no poder e ferrando com a gente pra caramba. Quero que você me responda aqui um ponto. Tudo o que você quiser. Socialismo traz o bem-estar social. Eu não conheço nenhum brasileiro, até hoje, do meu relacionamento, conheço muitos que foram para a Europa, para os Estados Unidos, mas nenhum que tenha ido para Cuba, para a Venezuela, para a Coreia do Norte. O problema é esse. Qual que é a questão? Porque geralmente as pessoas vão para onde a vida vai melhorar. Me parece que nesses países eles vão para onde a vida piora. Mas essa argumentação sua é muito vazia. Você já andou nas periferias por exemplo, eu já andei nas periferias de São Tomé das Letras do seu estado, por exemplo. Quando a gente fala com as pessoas pobres, pergunta para eles se o Bolsa Família, que é uma política de esquerda, não deu certo. Pergunta para eles se mais médicos, SUS, não deu certo. Essa falácia, ela é muito equivocada, porque você está tomando referenciais que não são do nosso país. Vamos pegar. Não é um fato, porque para mim que sou pobre, o Minha Casa Minha Vida permite eu ter uma casa. E é um programa socialista. Se o Brasil tem 5 milhões de brasileiros morando fora, 90% estão em países com economia de mercado e não em Venezuela. Nosso país é mais 100 anos de direita. As pessoas estão fugindo para caçar uma vida melhor. Eu não concordo com você. Não, mas eu estou te falando como pobre. Estados Unidos... Eu não tenho condição de pegar um coiote e colocar minha vida em risco, por exemplo. Tem muita gente pobre que eu conheço que foi para outros países. Mas eu conheço só gente pobre, praticamente. Minha vida é nesse meio. Sou professor de escola pública do Estado, sou pobre. Eu quero te deixar claro o seguinte: se países socialistas fossem atrativos, eles não construiriam Não, mas é que é equívoco. Por que a Alemanha Oriental construiu um muro para ninguém passar para o ocidental? Tinha de proibir as pessoas de transitarem. História, porque então o muro... Tá bom, obrigado. Obrigado. Opa. Prazer. Você é o? Pedro Porto. Pedro. Sim, senhor. Sou um cearense residindo no Rio e alguns rapazes aqui em São foram... Paulo? Rapaz, se na honra de pensar em Brasil, né? A gente veio para isso, então alguns amigos foram muito bem pensando em algumas pautas internacionais, mas acho que a gente pode pensar dessa esquerda funcionando bem no nosso país, no debate da brasilidade. Eu, particularmente, sou um trabalhista, e o trabalhismo tem história para contar enquanto a melhor educação que já apresentou para esse país, de uma vanguarda educacional, da educação integral, e mais do que isso, na pauta econômica. Eu sou Pedro Porto, tenho 26 anos, sou segundo suplente de vereador na cidade do Rio de Janeiro, e eu decidi vir hoje porque eu acho que é fundamental a gente ter espaço para debater Brasil, brasilidade e o projeto nacional. De 30 a 80, e aí misturando os eixos políticos, mas tendo um start no trabalhismo brasileiro, a gente teve o Brasil sendo reconhecido enquanto essa marcha que hoje a China é vista. Todos os cenários prospectivos, a gente tem inclusive o Cheng, o nosso amigo deu uma outra bibliografia muito boa, acompanha aí o Chutando a Escada. Isso explica por que os países que já se desenvolveram ensinam pra gente que é país de terceiro mundo ou subdesenvolvido, governador, de por que a gente não deve fazer para se desenvolver. Mas vamos lá. Por favor. Por que a esquerda não deu certo? Ela, igual nós já falamos aqui, tem que ficar claro, né?
Na China, ela está dando certo porque é um país que adotou práticas de economia de mercado, onde as decisões são descentralizadas e não que ficam centralizadas lá num comitê central que acha que sabe mais do que todo mundo. Discordo, governador, mas eu acho que isso, inclusive, é superficializar muito. Tem tantos países fazendo essa receita liberal de descentralização, de liberalismo, não alcançam os resultados da China. A gente tem que entender o que tem diferente nesse case de sucesso aí para a gente poder copiar, colar. Mas trazendo para o nosso país, novamente, acho que a China, eles vão resolver os problemas deles. Vão descobrir a nossa esquerda. Acho que, inclusive, eu fiquei até desconfortável. Eu fui chamado de esquerdista aqui. Eu sou um nacionalista. Sou um homem de esquerda, mas um nacionalista. E, inclusive, governador, enquanto até um eleitor, eu fico muito embasbacado de ver esse nacionalismo que vai no 7 de setembro e presta continência para a bandeira americana, que vai no momento ali, com todo respeito. Mas é de verdade uma curiosidade que eu tenho para entender como que funciona essa perspectiva do nacionalismo aqui que defende... Que eu defendo a soberania do Brasil e eu só presto continência para a bandeira brasileira. Entendeu? Em 2023 teve uma situação de... Eu sou até cearense, apesar de estar morando no Rio, e teve a situação daquele comentário do bloco Sul-Sudeste para rivalizar com o consórcio Nordeste, que ou me parece um divisionismo ou uma ideia velha sobre o Nordeste, que hoje apresenta a melhor educação do país, é um eixo de turismo, é um hub de fibra. O que nós fizemos foi copiar o Norte e Nordeste. Eles fizeram uma associação de estados que já funcionava bem, e o Sul e o Sudeste não pode fazer? Pode. Inclusive tivemos uma reunião recentemente, entendeu? Que o Nordeste... aí veio essa narrativa de que nós queremos um Brasil melhor, tem que ficar muito claro. Até o seu lugar presidenciável ter essa perspectiva do divisionismo até me surpreende, mas na forma como é colocada, surpreende, porque a gente vê um sinal daquele e a gente entende até que parte que o nordestino ainda é vista nessa perspectiva retrógrada, né? Velha mesmo, no sentido nordeste. Proporcionalmente, pasme, a região Nordeste cresce no PIB proporcionalmente maior do que o Sudeste nos últimos anos. Sabemos disso. E tem a melhor educação integral do país para apresentar como nota. E que continue avançando. Então, na realidade, eu vejo nessa... Falou.